Olá! Está no ar o Momento Inclusão. Já vou aqui agradecendo a vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Márcia Bueno. Estamos transmitindo aqui pela TV Barueri e também pela Queens United TV em Miami, na Flórida. Um abraço para todos vocês aí. Hoje eu vou começar com a minha descrição de imagem. Eu estou com um vestido marrom xadrez, uma bota marrom florida, um echarpe verde, uso óculos, estou com um anel nas mãos, meu cabelo é loiro, meu óculos é vermelho e o meu convidado daqui a pouco, muito, muito especial, vai fazer a descrição dele também, tá bom? O nosso tema hoje é um tema muito assim bacana, porque vai mostrar o meu convidado por um outro lado, né? O nosso convidado hoje é o autor e psiquiatra, Dr. Frederico Félix, que está aqui do meu lado, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo. E o nosso tema hoje é sobre um livro que ele lançou agora, muito lindo, chama-se Pensamento Ilustrado, Pílulas para o Cotidiano. Está aqui o livro. Daqui a pouco vocês vão saber como comprar o livro. Vocês que estão aí em Miami também, nossa comunidade de brasileiros também, a gente vai saber já já como fazer para que esse livro chegue até vocês. E eu estou muito curiosa, porque o nosso convidado, doutor Frederico, ele é um psiquiatra muito assim, com um know-how muito grande nessa área de psiquiatria, muito acionado, né, não só pelo programa, com temas diversos de transtornos, de depressão, mas também da experiência que ele tem em relação à pessoa como ser humano. Então, a nossa entrevista vai ser muito rica. Quero agradecer vocês e já quero pedir assim para as câmeras abrirem para que o nosso convidado, Dr. Frederico Félix, se sinta em casa aqui no Momento Inclusão. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcia. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Você sempre faz a gentileza de me convidar, tem essa generosidade da gente poder ter esse espaço para fazer essas trocas. E foi uma alegria muito grande quando você me convidou para falar sobre esse livro que eu escrevi e publiquei recentemente. E vai ser uma honra, mais uma vez, participar do seu programa. E, gente, o livro é tão apaixonante. Eu queria ter lido antes da entrevista, eu confesso para vocês. E, assim, a parte de ilustração, que é de J. Lima, é maravilhosa. Eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês verem. Opa, caiu aqui o meu marca-livro. Gente, são imagens que, além da leitura, que levam uma reflexão, né, doutor Fred, as imagens faz com que você também caminhe aí nessa questão do pensamento ilustrado mesmo, né? E eu queria que você começasse por aí, doutor Félix. Aliás, se apresente para o nosso público, né? Fala da sua especialidade, onde você atua, o seu consultório, porque é importante. Muitas pessoas, hoje em dia, a gente sabe muito bem, devido à pandemia e também a questão da tecnologia que nós estávamos falando, né, antes, a gente faz tantas coisas ao mesmo tempo, né, que às vezes a gente sai um pouquinho, né, do eixo. E muita gente hoje em dia procura assim, a psiquiatria, um psiquiatra, para tratar da parte emocional também, né, doutor? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e toda a sua vivência que está dentro desse livro. Bom, meu nome é Frederico Félix. Eu vou começar me descrevendo, assim como a Márcia fez, né? Eu sou um homem negro, eu tenho 43 anos de idade. Eu estou usando uma camisa branca, um blazer azul marinho, calças jeans e um sapato marrom, óculos dourados. Pois então, eu sou médico, né, formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu fiz um ano de residência em ortopedia, mas desisti dessa especialidade. Depois eu vim para cá, para São Paulo, trabalhei muito, dei muitos plantões como clínico. Depois eu fiz pós-graduação em psiquiatria. E desde então eu tenho atuado nessa área que é muito apaixonante e eu sou muito envolvido com isso. Eu tenho um consultório aqui em Alphaville. Eu sou psiquiatra no CAPS Álcool e Drogas, aqui de Santana de Parnaíba. Também atuo em UBSs, né, em Unidades Básicas de Saúde, em Santana de Parnaíba. Realizo também consultas domiciliares e online.
E também sou preceptor do 5º ano de medicina, quando eles passam na especialidade de psiquiatria da faculdade Uninove. Bom, Ufa, já tô até cansada, viu? Tô cansada. A mãe do Dr. Félix está aqui, né? Depois ela vem dar um oi aqui para vocês, que é a nossa parceira aqui no programa também, tá sempre com o Dr. Félix, e isso é muito bacana de se ver, né? Essa companhia, né, da sua mãe, e muito preocupada com o Dr. Frederico também, né? Tá aqui curtindo aqui, muito, muito grata, viu, pela sua presença aqui no estúdio. Dr. Fred, depois de tudo isso que você falou, fora as redes sociais, me fala um pouco das suas redes, já passa para o pessoal acompanhar, porque as redes sociais do Dr. Frederico, ela é uma rede assim onde ele fala todos os dias, e é apaixonante, porque ele trata da emoção, né, do pensamento mesmo que transformou no livro, mas assim de reflexão do dia a dia. Então, se você puder, acompanhe o Dr. Frederico nas redes sociais, no Instagram, né, doutor? Ele está postando todos os dias e é muito bacana, porque o Dr. Frederico ele fala de temas relevantes, né? São temas que não é aquela coisa que você vai falar assim, cultura inútil. Não, são temas relevantes, temas de saúde mental, reflexão, filosofia. Dr. Frederico é tudo isso e um pouquinho mais. Então, por favor, doutor, qual que é a rede social? Já vamos colocar aqui. O meu Instagram é dr, né, Dr.FredericoFélix, tudo minúsculo. Eu tenho também um canal de YouTube. No meu Instagram eu falo de assuntos relacionados à psiquiatria principalmente, mas também tem outras coisas ali, né? Às vezes coisas bastante divertidas. No YouTube eu falo mais só sobre psiquiatria mesmo. Então, se você puder me seguir, eu vou achar muito legal. Eu acho bacana uma coisa que o Dr. Frederico falou. A gente faz um script aqui e esquece totalmente o script, porque a gente está na sala de casa, assim. Essa questão dos estudantes, né, terem que fazer praticamente esse estágio, essa vivência, né, em algumas áreas. Muitos não tiveram nunca contato, né, Dr. Félix? E como é que é isso? Porque a gente percebe que hoje em dia, até para laudar, né, os médicos as faculdades estão investindo mais, ou abrindo mais esse espaço para a questão da neurociência, da psiquiatria. Como é que é você receber esses estudantes, né, e mostrar o seu cotidiano, né, o CAPS, como é que funciona, quais são os transtornos, como é que funciona isso, doutor? No 5º ano de medicina, todos os estudantes têm que passar em todas as especialidades. Dentre elas está a psiquiatria. O que é muito interessante de quando se passa nessa especialidade que trata da saúde mental é que muitos estigmas são quebrados, né? O próprio estudante de medicina muitas vezes não tem ideia dessa especialidade e acredita muitas vezes que o psiquiatra é um médico de louco, né? Tem que ser aquela pessoa que está assim, né, muito desorganizada, tanto no pensamento quanto no comportamento, que é o único indivíduo que necessita da atenção do psiquiatra. Quando na verdade não é, né? Nós tratamos de saúde mental de uma maneira muito ampla. Vocês perceberam, né? Eu disse que eu sou psiquiatra no CAPS Álcool e Drogas. Então lá eu vou lidar especialmente com pacientes que são dependentes químicos, né? Dependentes de álcool e outras drogas, né? E, inclusive drogas lícitas, como por exemplo o tabaco, o cigarro, né? Essa pessoa precisa da atenção de um psiquiatra se ela quiser parar de fumar, para ajudá-la com medicação, com as outras terapias, né? Transtornos depressivos, ansiosos, transtorno de pânico, todas essas coisas são coisas que podem acometer qualquer cidadão comum. Ninguém escolhe adoecer desse tipo de coisas, né? E o tratamento é direcionado, feito com toda tranquilidade, né? E esses estigmas que muitas vezes ficam na cabeça, né? Camisa de força, choque na cabeça, né? Isso tudo é desconstruído quando você passa na especialidade e vê que são pessoas tratando de pessoas, né? O médico psiquiatra é um médico como qualquer outro, né? Vai ouvir a queixa do paciente e tem que ter uma sensibilidade especial, né? Eu me atrevo a dizer isso, porque na psiquiatria o aparelho é o próprio médico, né? Nós não temos ressonância para fazer diagnóstico, não tem tomógrafo, então eu preciso ter uma escuta ativa, eu preciso ter uma escuta muito atenta,
ter um olhar treinado para saber discernir os sinais que a pessoa vai me passar enquanto ela estiver fazendo a entrevista, né, enquanto ela estiver fazendo a consulta, para daí então eu formular um raciocínio diagnóstico, né, para daí então eu pensar numa conduta para aquela pessoa. Então é muito bonito ver os estudantes passando pela especialidade, tendo essa noção e abrindo a mente deles para uma coisa que é absolutamente tangível e palpável, né? Não é nenhuma bruxaria, não é ciência. Exato, você falou tudo, é ciência, né? E é uma ciência, eu arriscaria dizer, como o senhor disse, para poucos, porque é a compreensão do comportamento humano, é a compreensão de como aquela mente funciona, né? Onde a gente vê hoje em dia as pessoas se voltaram muito para a área de psiquiatria, até por coisas que acontecem, né, não muito boas, né, como vários aí que chegam no jornal com coisas que não é legal, né, doutor? A gente sabe aí os casos aí de pessoas até famosas, não vamos citar aqui, mas que hoje passaram por vários transtornos, fizeram coisas às vezes sem ter a consciência do que estavam fazendo, né, doutor? Por diversos transtornos, e a gente fica pensando, poxa, será que não tinham percebido esse comportamento na infância, na adolescência, para chegar nesse ápice? Então, a psiquiatria é uma coisa muito assim que encanta a gente, né? Porque a gente que lida muito com essa questão de transtornos, né? Na vida da gente, né? Com filhos, tudo, a gente começa a se aprofundar de saber como é que o cérebro funciona, como é que a mente se adapta a um contexto, como é que o meio ambiente influencia aquele ser humano, né? Não é isso, doutor? Eu acho que para você ver uma pessoa que nunca viu à sua frente, que foi lá buscar uma ajuda, desvendar aquela pessoa, o comportamento dela, como ela cresceu, quais o aprendizado que ela tem na vida, dentro da família, fora da família, por que ela chegou naquele ponto de pedir ajuda, né? Muitas pessoas, eu acho que hoje em dia está muito divulgado isso, e graças a Deus quebrou esse tabu, né, doutor, como você mesmo disse, porque antigamente era muito difícil você encontrar um psiquiatra, um médico psiquiatra, porque eram muito poucos, né, no mercado mesmo. E hoje em dia nós vemos aí a psiquiatria crescendo, bem como a psicologia, os terapeutas que tanto ajudam os nossos filhos, né? No meu caso, eu falo por conta do transtorno do espectro do autismo, né, que o meu filho Enzo tem o transtorno. Então a gente começa a querer entender como é que é essa caixinha dentro aqui da nossa cabeça, não é isso? Sim, e isso que você falou, dessa quebra de estigma, eu acho que a pandemia acelerou esse processo, né? Porque durante esse período de pandemia, principalmente no primeiro ano de pandemia, depois no segundo ano, ainda com o Covid fazendo muitas vítimas e restringindo muito o nosso convívio, isso fez crescer muito o número de pessoas que desenvolveram transtorno ansioso, né, pânico, outras fobias, né, toque, e todas essas pessoas precisaram, de repente, de um auxílio em saúde mental. Né? Então, isso acelerou esse processo de desconstruir esse estigma de que o psiquiatra é médico de louco, de que a ansiedade é chilique, que depressão é frescura, que é falta de Deus, que é falta de trabalhar, que é falta de igreja, né? Que não é nada disso. Né? São doenças, são transtornos que merecem atenção médica, merecem cuidado, e quando esses pacientes, essas pessoas têm o cuidado adequado, elas melhoram. A maioria absoluta melhora, como você, quando vai ao médico e está com um determinado problema lá nos rins, por exemplo. Você vai lá no urologista, ele te passa o tratamento, passa a medicação, você fica bem. Na psiquiatria é a mesma coisa. E você sabe que às vezes é libertador, né? Porque tem pessoas que procuram um psiquiatra para poder se compreender, né? Por que da minha atitude? Porque eu me desestruturo em determinadas ocasiões, né? Porque tem pessoas que, depois da pandemia,
reaprender a andar, né? Quem sou eu, né? Porque ficar mesmo isolado, sem poder ter contato com as pessoas, a perda, né, de entes queridos, de amigos, de filhos, tudo isso realmente mexeu muito, né, com essa parte psíquica, né, doutor? E eu acho que você, no consultório, doutor Félix, deve ter, assim, eu acredito que esse seja o primeiro de muitos livros, né? Tomara. Porque, gente, é uma experiência riquíssima que o doutor Fred tem. E quando você falou do livro Pensamento Ilustrado, Pílulas do Cotidiano, eu falei, nossa, quanta riqueza, né, que tem nesse livro. Então, é o primeiro. Como é que surgiu na pandemia também ou não? Ou nasceu na pandemia? Nasceu na pandemia. Nesse período onde nós ficamos mais reclusos, né? Então, eu sempre gostei muito de ler, e aí o livro foi surgindo meio que naturalmente, né? E o nome, né, o título, é justamente também uma brincadeira com isso, né? De um pensamento ilustrado, não só falando das ilustrações, das imagens, que são muito bonitas mesmo, mas também falando de ilustrado no sentido de iluminado. Né? Um pensamento iluminado. E como eles são compostos por histórias independentes, por isso pílulas. Entendo. Então, você vai fazer essa leitura, né? Quem quiser fazer essa leitura, vai perceber isso, que são como se fossem gotas, né? Pensamentos onde você coloca coisas mais variadas, dos mais variados temas, mais correlacionados com a nossa vida prática. Exato, e é aquela reflexão. Então, gente, assim, eu super recomendo, porque, olha, ele fez até uma dedicatória para mim aqui, eu vou até ler. Para Márcia Bueno, muito obrigado por todo o carinho, atenção e generosidade de sempre. Você é uma inspiração e, com certeza, transborda uma energia maravilhosa por onde passa. Um grande abraço, Frederico Félix. Obrigado, viu? Eu amei. Amei demais. E, assim, eu fiquei encantada com o livro, gente, é assim... Olha, são imagens, eu não li porque eu recebi hoje, eu ganhei do doutor hoje, mas eu já, a gente já vai ver daqui a pouco, eu vou pedir para a produção ir colocando daqui a pouco algumas imagens do livro que estão nas redes sociais do doutor, mas são imagens tão lindas, e elas, acho que não dá para ver muito, né? Eu vou levantar porque eu não me aguento. Deixa eu colocar essa imagem aqui na câmera, aqui. Opa, tô nessa aqui. Essa aqui, aí. Aqui. São várias imagens, gente. Eu estou mostrando essas imagens para dizer o seguinte, além da leitura do livro, para quem gosta de ser visual, né? Dessa parte da expressão visual, eu acho que esse livro tem muito a dizer nas imagens. Tem sim. E foi curioso o modo como eu conheci o ilustrador desse livro. Quem me apresentou esse ilustrador foi meu terapeuta. Né? No meio de uma sessão de terapia, né, com o meu psicólogo, psicanalista, e eu falando, né, pensando em escrever um livro e tudo. Aí ele falou, olha, eu conheço um cara que ilustrou para Disney. Aí eu falei, poxa vida, mas eu não vou ter dinheiro para pagar um cara que ilustrou para Disney. Né? Aí ele falou, não, conversa com ele que ele é gente boa, vai dar tudo certo e tal. E foi aí que eu entrei em contato, né, com o J. Lima e ele imediatamente abraçou o projeto, né, foi lendo as histórias e eu falei para ele, olha, você é o artista. Né? Ele perguntou, você tem alguma ideia? Você quer que eu faça alguma coisa especial? Eu falei, não. Né? Então, esse livro, do ponto de vista artístico, ele é construído a duas mãos, porque eu deixei o J. Lima à vontade para ele usar o talento dele e a expertise dele para criar as imagens, né? E ele ia me passando as imagens e eu ia só ficando encantado e aprovando aquilo que ele estava fazendo, né? Se inspirando mais, né? Me inspirando mais. Então é isso. O texto provoca um pensamento, a imagem dá corpo a isso, né? Então você consegue realmente
ver o que você está pensando, né? Ou ser sugestionado de alguma maneira, né? A formar essa imagem na tua cabeça daquilo que você está lendo. E para mim, pelo menos, isso é um recurso muito, muito gostoso. Nossa, não, é uma coisa bacana. Eu estou vendo isso e não é. Olha, gente, a gente conhece muitos livros, a gente já, né, teve a oportunidade da leitura, do visual, mas eu realmente fiquei encantada com a capa do livro, com essa imagem dessa moça olhando, né? Ela com uma mochila nas costas, né? Olhando para trás, né? Dá uma sensação de que ela está deixando alguma coisa lá, né? Ela está indo para frente, mas deixando lá atrás alguém, pessoa, alguma coisa. Então, assim, é muito reflexiva, né? Todo livro é reflexivo. Então, é esse pensamento ilustrado. E me diz uma coisa, doutor Félix, qual o horário que você tem para se inspirar, sentar, porque a gente geralmente vê escritores num local sozinho, numa cabana, né? A gente já romantizando o negócio, numa cabana, tal, para inspiração, né? Como é que é isso na sua vida, no seu dia a dia? Você escreve onde você está, né? Você lê onde você está e você escreve onde você está. Para eu conseguir manter, né, cultivar esse meu hábito de leitura, eu tenho poucas horas livres no meu dia, mas eu sempre ando com um livro. Então, se eu estou no consultório, entre um paciente e outro, eu tenho lá o livro, né? Então, são nessas brechas, e é nessas horas que também você escreve, né? Em alguns momentos determinados, né, mais específicos, você tá lá no seu escritório, sentado escrevendo, mas na maioria dos momentos, né, para eu que não sou um escritor por profissão, né, eu escrevo na hora que me dá na telha. Que vem a inspiração. Tô sentado lá no consultório, vem alguma coisa, você começa a escrever, começa a esboçar alguma coisa ali mesmo. Tá, e eu vou chamar o comercial agora, a gente já volta, a gente vai para a segunda etapa da entrevista daqui a pouco, porque eu quero saber do doutor essa experiência na área profissional, o quanto tem dessa área aqui nesse livro, Pensamento Ilustrado. A gente já volta. Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposa. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana aqui. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então, se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção.
já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Ashers tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na açaiteria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Opa, já voltamos e eu tô aqui, ó, na sala de casa com o Dr. Frederico aqui. Dr. Félix, falando novamente no livro Pensamento Ilustrado, eu acredito que a sua experiência, o seu know-how também te leva a essa reflexão diária, né? Porque o senhor deve atender pessoas, que você deve entender cada perfil, né? Refletir na vida daquela pessoa também. Onde que entra o Dr. Félix, psiquiatra, aqui no livro, e onde entra o Dr. Félix, escritor? A minha experiência como médico, né, e atuando na especialidade de psiquiatria, não tem como se dissociar da pessoa que eu sou, né? E isso se reflete em muitos trechos desse livro. Não falo especificamente só de medicina ou casos relacionados a isso, né? Mas um exemplo, já no começo do livro, a primeira história já começa com alguma coisa relacionada à medicina, que era uma frase que o meu professor de anatomia dizia sempre nas nossas aulas, né? E ele falava francês e ele citava essa frase em francês, né? Na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca. Interessante, nem sempre, nem nunca. Isso é uma coisa que me marcou já desde o primeiro ano de curso, dizendo alguma coisa a respeito de que não existem verdades absolutas, né? Muitas coisas são transitórias. Muitos conhecimentos que nós vamos tendo, adquirindo ao longo da vida, são bons para hoje, amanhã já não serão tão bons, né? Hoje em dia, comer ovo é super bom, todo nutricionista... Agora é uma proteína que todo mundo tem que comer. Tem que comer todo dia, né? Até pouco tempo atrás, não pode comer muito ovo, porque isso, porque aquilo, né? Por causa do colesterol, né? Agora todo mundo, não, tem que tomar um cafezinho, porque um cafezinho é bom, é termogênico, é isso e aquilo. Algum tempo atrás era um vilão. Então, as verdades, elas muitas vezes são transitórias, né? Não existem verdades absolutas, especialmente quando a gente está falando em ciência, né? Especialmente quando a gente está falando em medicina, porque nós estamos em constante evolução, nós estamos em constante aprendizado, né? E a ciência não é um dogma, a ciência não é uma verdade absoluta, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, porque então, ela evolui. Ela evolui. Então, há dúvidas, há perguntas, há questionamentos, e você pensar que nem sempre, nem nunca, vai também te levar a um lugar de não achar que você é o dono da verdade absoluta. Nem né? sempre, nem nunca parece
É ser ou não ser, né? Parece ser ou não ser. Não é? Então, não é. Nem sempre é sim e nem nunca, né? Às vezes pode acontecer coisas que... Doutor, e como que você catalogou essa questão dos pensamentos? Como que você construiu o livro? Começo, meio e fim? Ou não tem fim? Não tem fim. Eu coloquei alguns pensamentos aqui, ficaram muitos outros de fora, né? Que bom, isso significa que nós vamos ter a edição 2, a segunda edição, né? Esse livro, eu não tenho editora, né, nem nada, então esse livro todo saiu, é fruto do meu trabalho mesmo, né? Parabéns, muito bacana. Então, ficou muita coisa de fora, e eu acho que ficou muita coisa boa de fora, mas esses aí foram os que eu selecionei para deixar essa primeira impressão. E os seus pacientes? Eu acredito que todos já tiveram contato, o pessoal que segue, né? O senhor, como é que está sendo receber esse livro, conhecendo o Dr. Félix, psiquiatra, o Dr. Félix, escritor? Como é que está sendo a devolutiva, os comentários? Fala com a gente. Então, eu não sei se o pessoal gosta muito de mim, vai muito com a minha cara, ou se eles estão gostando mesmo do livro, porque até agora quem adquiriu e leu tá gostando bastante, né? Eu tô tendo um feedback, assim, muito positivo, inclusive agradeço o carinho dos meus pacientes e outras pessoas que estão comprando o livro. Então, quem tá lendo tá me dando um feedback positivo, né? Não sei se é para me agradar, mas se for para me agradar, tá funcionando. Não, gente, é o que eu disse. Tá sendo um inspirador e motivacional, né? A gente sempre procura lá um estímulo, né? Então, esse aqui tá dando certo. É um estímulo positivo, tá fazendo com que o Dr. Frederico continue aí pensando até nos próximos livros que virão. Dr. Félix, você começou a entrevista e você falou uma coisa que é importante a gente colocar aqui. Eu comecei a construir o livro falando com o meu terapeuta. Eu acho importante a gente pontuar isso, que para uma pessoa, um médico como o Dr. Félix, né, um psicólogo que senta e lida com pessoas e com sentimentos e com vidas e com comportamentos, vocês precisam desse acompanhamento. Eu achei bacana o Dr. Félix falar, porque tem gente que não gosta de falar, né? E é necessário, né? Eu acho que isso é falado até na faculdade, né, nessa questão. Eu queria que você pontuasse como foi e como é para você estar junto com um colega seu ali e tendo esse apoio, esse amparo. Né? Para mim, particularmente, esse assunto nunca foi um tabu, porque a minha mãe sempre teve muita atenção comigo nesse aspecto, né? Então, quando eu era pequeno, eu fui a psicólogo. Depois, quando eu estava fazendo cursinho, que nunca mais eu saía do cursinho, fiz 4 anos de cursinho para conseguir entrar na faculdade, que tinha que ser faculdade estadual, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. E aí foi aquela coisa, e é doloroso, né? Você estuda e não passa. Estuda mais ainda, não passa de novo, né? Imagina 4... Ou você queria ser o Dr. Frederico mesmo. E aí, precisava de ajuda também. Minha mãe pagou psicólogo na época do cursinho para mim também. Então, isso aí é um assunto pacificado, né? Para mim, não há problema nenhum. E é necessário que a gente faça isso, que a gente faça esse acompanhamento, né? Não só por nós mesmos, mas também pela profissão que a gente desempenha, né? A gente trabalha ouvindo histórias que mexem com a gente, né? É claro que você, depois que já tem um tempo lidando com aquilo, né, tá treinado, você não se deixa abalar tão facilmente, mas muitas vezes tem histórias que são absolutamente inusitadas e muito tristes, muito trágicas, e a gente fica mexido, sim. E eu imagino, porque o Dr. Félix, como qualquer outro médico, né, na sua profissão, tem vários pacientes no decorrer de um dia. Né? E diferente de outra modalidade da medicina, né, uma coisa é como você disse, eu estou com dor no rim, vou lá, faço um exame, né, passo todo lá as guias, a pessoa faz o exame, eu vejo a imagem,
fala, oxe, aqui está assim, tá lá, vamos, ó, o colesterol está alto, não sei o que está afetando ali o coração, né? Não, quando você fala em psiquiatria, em pensamentos das pessoas, e aí já me vem tantos transtornos em relação a pensamento, né? Como toque, né? O compulsivo, como a psicopatia, né? A depressão, que tudo praticamente faz com que a pessoa esteja dentro da cabeça dela e que move essa pessoa, né? Então, ver tudo isso e a cada 1 hora atender um novo paciente, uma nova vida, num cenário totalmente diverso daquele que você atendeu, como é que é organizar a sua mente em relação aos pacientes? Esse equilíbrio. Passa, né, por psicoterapia também, mas o que a gente faz é conseguir tentar compartimentalizar um pouco isso, né? Terminou um paciente, eu não gosto de, por exemplo, escrever enquanto eu estou conversando com a pessoa, né? A pessoa está me contando a história, eu não estou de cabeça baixa escrevendo ou digitando, eu estou prestando atenção no que ela está dizendo. E aí, quando termina a consulta e essa pessoa sai, é aí que eu vou escrever o prontuário dela. E nesse momento é o momento de realmente refletir, é o momento de, né, tomar um copinho d'água. Muitas vezes as pessoas que estão às vezes esperando não entendem, né? Como se fosse uma linha de produção. Sai um, já tem que chamar o próximo. Exato. Por isso a minha pergunta. Não é como assim. É que é isso? Como é que acontece isso não na é sua assim. vida? A gente precisa de uns minutinhos ali para encerrar aquela história, respirar e entrar a próxima pessoa para você estar de novo como se fosse uma folha em branco, né? Para receber novas informações e fazer um novo raciocínio diagnóstico, né? Você não sai só carimbando sertralina para todo mundo, né? Exato, porque muitas pessoas procuram psiquiatra a cada 3 meses, né? A recomendação é a cada 3 meses, e eu falo assim, gente, psiquiatra não tem direito a retorno. Não tem direito a retorno? Não, é uma consulta nova, né? É uma consulta nova, né? É uma nova avaliação. E aí a minha pergunta foi exatamente essa, porque a gente sabe uma pessoa diferente da outra. Tá vendo que o Dr. Frederico, Dr. Frederico, ele é assim, cirúrgico. Tudo que o senhor fala, por exemplo, que você acabou de falar comigo agora, que você está atendendo a pessoa e está olhando nos olhos dela, observando o comportamento dela, não é isso? Porque é diferente, né? Tem médico que realmente a gente entra lá e acho que ele nem lembra da gente. Né? Se ele encontrar com você depois de 2 horas, ele não lembra que te viu, porque ele não te olhou. Mas essa parte de observar o comportamento também faz parte da psiquiatria, né? Completamente. O exame psíquico, ele começa quando a pessoa abre a porta, né? No bom dia dela eu já estou observando todos os sinais ali, como é que está a apresentação, como é que está o autocuidado, como é que está a motricidade, se está agitado ou não, se tem tique ou não, se tem um maneirismo ou não. Eu estou observando a atitude dessa pessoa, se ela está calma, colaborativa, se ela está nervosa, se ela está me desafiando ou não, né? Então, o exame psíquico já começa ali. Tudo isso vai ajudar a construir o raciocínio diagnóstico, né? Então, como eu disse, na psiquiatria, na saúde mental, o aparelho é o médico. Então, a gente tá de olho em tudo, né? E a questão da medicação, doutor, em todos os casos é indicado? Porque a gente percebe muito isso. Não, eu preciso passar no psiquiatra para diminuir a ansiedade, ter a receita, porque a maioria dos remédios são controlados, né? Funciona assim? Não, né? Não funciona assim. A pessoa vai ser avaliada e, assim, em termos psiquiátricos mesmo, né, eu não faço psicoterapia no consultório, né, com o paciente. Converso bastante, mas não faço psicoterapia. Eu vou lidar com a parte farmacológica mesmo. Mas não obrigatoriamente todo mundo que passa comigo sai com uma receita de remédio, né? Tem muitas coisas na vida que são comportamentais, né? O remédio ele não vai mudar as suas atitudes, ele vai aliviar sintomas. Então, se você está com pouca energia, está com sintomas depressivos, estou com pouca energia, estou com pouca vontade de fazer as coisas, eu estou desinteressado, perdi interesse e prazer em atividades cotidianas, estou com o humor deprimido, a medicação vai aliviar isso aí.
Agora, fazer você levantar e ir para academia, por exemplo, ou fazer atividade física, isso é uma atitude sua, né? Então a medicação vai minorar os sintomas e o que você vai fazer com essa energia extra que você ganhou, que a medicação te deu? Aí é uma escolha sua. A medicação ajuda a ele ter uma reflexão, na verdade, de que ele se sentir bem para buscar. De maneira bioquímica, vai mexer na sua fisiologia. Vai mexer no teu organismo, o remédio, né? Então a pessoa que está com aquele sintoma deprimido de, olha, não consigo levantar da cama, só tenho pensamentos negativos, o remédio vai e age nisso. Ele alivia isso. A pessoa que está com pânico, né, não consigo sair porque me dá uma crise e aí eu começo a ter falta de ar, dor no peito, palpitação, tremer, ficar com formigamento, parece que meu rosto está dormente, eu vou para o pronto-socorro achando que eu estou infartando. De tão terrível que é os sintomas, tão terríveis são os sintomas de uma crise de pânico, por exemplo. O remédio vai lá e cala esses sintomas, né? E aí o que você vai fazer depois? Olha, eu preciso melhorar o meu estilo de vida, né? Igual você vai no cardiologista e ele fala, olha, seu coração tá meio fracão aqui, né? O que você vai fazer? Você vai tomar o remédio pro coração, mas você precisa parar de fumar. Você precisa parar de beber. Você precisa fazer atividade física, né? Você precisa perder peso. Não estou falando que você precisa ser modelo, né? Mas a gente tem que Porque senão vira também outro transtorno, né? O doutor vai falar para a gente daqui a pouco. Você acabou de falar agora da crise de ansiedade, né? Tem pessoas que entram em pânico e falam, nunca aconteceu isso na minha vida. Aí existe aquela tríade também de qual é antes do comportamento e a consequência, porque tem pessoas que entram com a crise de pânico, mas nunca tiveram pânico a vida inteira ou nunca passaram por essa crise. É comum isso acontecer? Isso pode acontecer? Ou é algum gatilho? É genético? Como funciona isso? Eu falei do pânico porque a gente está vendo muitos jovens, né? A gente escuta, conhece muitas pessoas que falam, meu filho não sai mais do quarto. E não é só por conta da internet. É porque ele perdeu o interesse, ele não consegue dirigir, ele não consegue ir mais no mercado sozinho, ele não vai mais no shopping sozinho, ele tem medo, ele acha que vai acontecer alguma coisa. Essa é a crise de pânico ou é outro transtorno? Ou pode ser os dois juntos? Na verdade, vamos destrinchar um pouco. Doutor, pelo amor, faz um livro didático explicando tanto transtorno, porque são muitos, né? Não é isso, doutor? Realmente, a gente precisa, sabe aqueles pocket de bolso, sabe? Tipos de transtornos, porque a gente está se deparando muito. Antigamente, eu percebo que não tinha tanto. Hoje em dia, a gente está percebendo, as pessoas estão se desestruturando, né? Então, por isso a minha pergunta, principalmente sobre o pânico e essa questão da ansiedade. Destrinchando. Falando sobre fatores genéticos, os transtornos em psiquiatria que têm canal genético mais forte são esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar e TOC. Os outros transtornos não têm um canal genético tão forte. É óbvio que às vezes você pega uma família onde você fala, doutor, todo mundo na minha família é depressivo. Então é claro que aí tem um fator genético também, né? Nós sabemos hoje sobre uma coisa chamada epigenética, que é a ação do meio onde a pessoa está inserida, provocando, né, o surgimento de sintomas, o surgimento de transtornos. Quando a gente está falando em pânico, nós estamos falando de um transtorno que está no espectro dos transtornos ansiosos, né? Então, uma crise de pânico, o paciente tem uma descarga adrenérgica muito grande, né? Ele tem níveis de cortisol muito elevados. E isso leva a pessoa a ter uma quantidade de sintomas físicos terríveis, né? São reais. Que são reais. Que não é aquele negócio, não é da minha cabeça. É a pior coisa que você pode falar para uma pessoa que está em pânico. Isso é coisa da sua cabeça, não está acontecendo nada. Por isso que eu falei, porque são reais. Tem que só pensar positivo que não, né? Então os sintomas são reais. A pessoa de fato está sentindo dor no peito, ela está com falta de ar, o coração dispara muitas vezes, fica taquicárdico mesmo, pode ter pico hipertensivo, pode desregular a glicemia, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que ficam distônicas, né? Não sei se você já presenciou alguma coisa assim, né? A pessoa fica toda dura, não consegue falar, né? E chega no pronto-socorro achando que está tendo um AVC,
achando que está tendo um derrame, que, olha, meu corpo está paralisado desse lado aqui, doutor. Aí vamos lá. É claro que no primeiro momento você tem que fazer os exames clínicos, né? Até para excluir a outras possibilidades. Exatamente. Então você faz os exames clínicos, faz eletro, colhe exames. Tá tudo bem dessa parte? Tudo bem. Aí é que a gente vai para os diagnósticos em psiquiatria, que são diagnósticos de exclusão, né? Justamente numa crise de pânico, muitas vezes a pessoa, né, ela responde a um calmante, né? Aí pronto, passou 15, 20 minutos que ela tomou um calmante, ela fala, doutor, mas não é possível, né? Tava acontecendo, eu tava sentindo, é real, né? Sim, é real, mas é causado por um transtorno psíquico e não por um transtorno fisiológico, né? E aí o tratamento, a medicação pode ajudar demais a devolver essa pessoa para um nível de funcionalidade e tirar o sofrimento. Porque uma pessoa que tem pânico, justamente ela começa a ter medos e restrições para tudo, né? E se me der isso na rua? E se me der isso no metrô? Vai me dar isso no trabalho? Então, eu não saio. Então é isso que leva a esse isolamento também, esse medo de acontecer e se sentir sozinho, né? Sem amparo, não conseguir ajuda. E é tão terrível, tão terrível. Hoje mesmo, inclusive, eu atendi um paciente com pânico e os sintomas tão terríveis, mas tão terríveis, que ele pensava já em, olha, doutor, não quero mais sentir nunca mais isso. Às vezes eu fico pensando que é melhor morrer do que sentir de novo, de ter crise de novo, de tão terríveis são os sintomas. E esse é um link que até eu ia perguntar nessa questão do suicídio, né? A gente vê muitos jovens, né, também nessa questão, e às vezes não tem coragem de se abrir, de falar, eu preciso ir num psiquiatra, eu preciso de um acompanhamento. Às vezes não se abre nem com a família, não é isso? Você tocou num ponto muito sensível, crucial, e que a gente precisa falar sobre, né, que é a questão do suicídio. Então, o primeiro tabu que precisa cair por terra é, não vamos falar de suicídio, que aí a pessoa vai e se mata mesmo. Não, né? Você abordar o tema da maneira correta, você traz essa pessoa para fora desse casulo, você traz ela para a luz, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Um outro dado que não é um dado que eu gosto de citar, mas ele é real. No mundo todo, as taxas de suicídio estão caindo. No Brasil, elas estão aumentando, né, infelizmente. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens dos 15 aos 29 anos de idade. Segunda maior causa de morte. A primeira é o trânsito. Então, o que é que está acontecendo com os nossos jovens que com uma idade entre 15 a 29 anos você acha que a sua vida acabou? Não há mais alternativa. Não tem mais para onde correr. Eu tô com 15 anos de idade. Hoje eu atendi uma mãe de um rapaz de 17 anos de idade que havia cometido suicídio. E a mãe arrasada. O filho cometeu suicídio há 3 anos e ela passou em consulta comigo hoje pela primeira vez. Ela já estava em tratamento em outro serviço, mas depois que o filho dela cometeu suicídio aos 17 anos, a vida dela ficou muito... Porque acredito que para a mãe fica uma coisa de onde eu errei, porque onde eu não estava naquele momento, né, para proteger o meu filho dele mesmo. Deve ser avassalador, né? E a gente fica espantado porque é nessa idade dos 15 aos 30 que tudo acontece na vida, né? Novas amizades, é namoro, é casamento, é a parte profissional, é o social, são as viagens, né? Estar com os amigos, né? E a gente percebe que é tanta facilidade hoje para os jovens que a gente não tinha. Eu falo isso de boa, gente. Eu tenho 52 anos, eu falo isso de boa. A gente não tinha liberdade nem as oportunidades que hoje uma criança, um adolescente tem de conhecimento mesmo, de estudo, de poder, de ter acesso a metrô, a ônibus, a carro, a você estar com os amigos com o celular na mão, conversando com as pessoas, né? Porque na minha época a gente não podia sair porque não tinha nem como se avisar a mãe, né? Olha, não, tinha um telefone fixo quando tinha, né? Então eu acho assim triste essa questão de ver tantos jovens fazendo, né? Fazendo com que sua vida termine tão cedo, que é o que você falou. O que está levando
principalmente no Brasil, tem estudos já falando sobre isso, doutor? Como está isso? Tem alguns estudos, mas as causas não são únicas, né? São multifatoriais. Uma das coisas que tem se estudado e visto com bastante correlação entre essa insatisfação dos jovens é a questão de excesso de exposição a redes sociais, onde é vendida uma vida que é idílica, né? Uma vida onde pessoas bem-sucedidas são aquelas que com 30 anos já são CEO da empresa, tem uma mulher maravilhosa do lado, tem um carrão, tá sempre viajando e tá, né? Só que essa vida só existe dentro do telefone, né? Essa vida só existe para astros do futebol, dos esportes, da música, né? E essas pessoas são uma minoria. Mas tipo na rede... assim, todo mundo se dá bem na vida. Por que não Mas acontece na rede comigo? social parece que eles são maioria, né? Na rede social todo mundo é mais inteligente na rede social, né? Todo mundo é mais magro, todo mundo é mais bonito, né? Quando na verdade a vida não é assim, né? Nem para essas grandes estrelas. Mas o que se vende é isso. E aí, a pessoa que fica exposta a isso, ela vai percebendo que na vida real você não consegue fazer essas coisas, né? Essas coisas todas, né? Muita falácia é veiculada também via redes sociais, né? Você pode tudo, vai dar tudo certo, é só uma questão de querer, é só uma questão de vontade, porque você vai conseguir todas as coisas, né? Olha a minha vida como é legal, né? Olha. Meia dúzia de pessoas que são vencedoras, né, em determinadas áreas, ou vendem que são vencedoras, estão contando essa história. Só que, é uma frase pesada, mas ela é muito emblemática. Os mortos não contam histórias, né? Os derrotados não contam histórias. Eles são maioria, né? Muita gente que são de classes mais baixas, são menos favorecidos, né? Vão passar a vida toda lutando muito, trabalhando muito e não vão ficar milionárias, né? Vão ter suas vidas, né? Às vezes com dignidade, mas outras vezes elas vão ser engolidas pelo sistema, né? Por falta de oportunidade, tudo isso. Então não... Engraçado, né, doutor? Quando você encontra pessoas sinceras na rede, que colocam, não estou bem, a pessoa recebe tanta crítica, então ela se esconde, né? Melhor não falar nada, né? Ou quando eu só vou postar quando eu estiver legal, porque quando eu não estiver bem... E também tem a turma que fala, nossa, como você se expõe, você não precisava ter se exposto daquele jeito. Como lidar com isso? A gente vive sem rede social? Nenhuma tecnologia é ruim por si só, é o uso que a gente faz dela, né? Eu adoro o celular, eu tenho meu Instagram, que eu gosto também, e tudo ok, né? É o uso que você faz dele. E o que você falou de exposição, né, ou coisas nessa linha de pensamento, é justamente o que vai prevenir o suicídio. É justamente eu saber, olha, a pessoa não está bem, ela poder falar, olha, eu não estou bem, né? Existem estudos que mostram que 99% dos suicídios são evitáveis. E qual que é a ferramenta? Amarrar essa pessoa? Não. Escuta. A escuta de um profissional? Não. Uma escuta, né? Existe um número de telefone do CVV, né? É importante falar, doutor. Centro de Valorização da Vida, 188. E nesse número de telefone, você pode ligar, se você estiver num momento de crise, de desespero, e a outra pessoa vai te ouvir. Né? É um psiquiatra que está do outro lado da linha? Não. É alguém que tem um treinamento para fazer escuta, mas não é um médico psiquiatra. E ele vai te ouvir. E são 15 minutos. Isso também está no estudo. 15 minutos, aquela ideia, aquele pensamento suicida, aquele impulso suicida, arrefece, passa. Né? Muitas vezes o que eu vejo no consultório são pessoas que muitas vezes tentaram suicídio, e aí quando você está diante delas e ela está melhor, está mais estabilizada, ela fala, doutor, eu não faria de novo. Eu não faria de novo. Pô, então foi Deus que ajudou, né? Para quem acredita, que não deixou que aquilo acontecesse naquela hora, ela teve num segundo momento, ela não faria mais. Não faria de novo. Né? Então, é preciso que haja espaço para que as pessoas saibam que elas podem sentir dor, que não tá tudo bem toda hora. Que é normal, né? Que é normal. Que é normal você chorar, você ficar triste, você se decepcionar, né? E às vezes pode ser que você precise de ajuda para superar esse momento.
né? Que você não está sozinho, isolado. Gente, olha, o papo meu aqui com o doutor Frederico ia longe, se a gente pudesse, que a gente já está com a plaquinha aqui. 5 minutos, encerrar. Assim, é uma pena, mas eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, tanto daqui como da Queens Unite TV, como conquistar, como pegar esse livro e receber em casa, né? Não sei se está fazendo entrega, como que está isso. E qual o telefone, né, para as pessoas entrarem em contato. Como essa produção é uma produção absolutamente independente, para adquirir o livro... Obrigado, produção. Legal. Para adquirir o livro, precisa entrar em contato por esse WhatsApp aí, tá? É o 11 941 35 8401. A gente envia o livro para você por correio. Eu tô ainda ensaiando para fazer uma estreia, um lançamento. Né, do livro. Mas ainda estou ensaiando, mas vai acontecer. E quando for, ó, tá passando, a produção é maravilhosa aqui, tá passando várias fotos que eu do meu Instagram. enviei lá para produção, o Instagram do doutor, e quando for, me avisa com antecedência para que a gente possa divulgar aqui também no Momento Inclusão, local, tudo. E assim, para encerrar, eu gosto de fazer um quiz rapidinho, assim, em uma palavra. Pode ser? Pode. E já vou agradecendo o doutor Frederico aqui, que é um parceiro, e já vamos marcar mesmo um retorno para a gente falar disso, suicídio, os transtornos, como a pessoa pode identificar e como alguém que está observando esse comportamento pode ser útil dentro da casa. Ao invés de julgar, como ajudar. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer o caminho inverso. Né? Como é que você pode orientar e como você pode observar também alguns comportamentos que não são tidos típicos, não são normais, que a gente tem que ter uma intervenção. Combinado? Combinado. Então vamos para o quiz. Eu agradeço vocês aí demais que estão conosco. O pessoal da Queens Unite TV, um beijo para vocês. Galera toda da TV Barueri, o pessoal da técnica aqui que está conosco. E vamos para o quiz e encerramos por aqui. Semana que vem tem mais. Meu pensamento hoje é... Ilustrado. Prosseguir. Ilustrado. Um lugar. Minha casa. Uma inspiração. Minha mãe. Sabia! Um obstáculo. Eu não quero falar isso. Tá bom. Quando o coração aperta? Quando eu estou muito longe da minha família. Uma lágrima. As pessoas que não conseguem ter acesso à saúde de qualidade. Um livro. Olha a chance, hein? Não, o livro, eu vou responder Pensamento Ilustrado, Dr. Frederico Félix. E agora o seu livro, aquele que você vai atrás dele sempre, que vale a pena. É um livro do João Baldo Ribeiro que chama Viva o Povo Brasileiro. É muito bom esse livro. Então fica a dica do Dr. Frederico Félix, o Instagram dele, o contato, e eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Um beijo no coração, tchau, até semana que vem. Obrigada.